Pessoal, eu vou tentar gravar aqui esse vídeo para explicar um pouco da nossa divisão dos grupos e da organização do calendário, tá? Só lembrando, né? Esse aqui é o cronograma geral da disciplina, cronograma geral dos estudos de casa e das apresentações, de todos os blocos e de todos os grupos, né? Aquela primeira tabelinha que eu organizei. E aqui a gente vê desde o bloco 1 até o bloco 8, que são os 8 blocos de temas a serem trabalhados a partir dos textos, das referências bibliográficas da disciplina. O grupo Bogotá ficou com 4, né, tem 4 estudos de caso e 2 apresentações. Então, nessa parte aqui, calendário, estudos de caso, apresentações, grupo Bogotá. Aqui tem especificando somente os estudos de caso e as apresentações que são do nosso grupo, tá? Então, por exemplo, o grupo Bogotá vai fazer o estudo de caso relacionado ali do bloco 2, paisagens, né? Também vai fazer estudo de caso do bloco 3, a globalização dos espaços. Aí no bloco 4, o grupo Bogotá apresenta. Aí depois, bloco 6, o grupo Bogotá faz o estudo de caso. Bloco 7, aqui, estudo de caso. E finalmente o bloco 8, o último bloco, o grupo faz apresentação, certo? Então aqui também eu tenho especificando detalhadamente quem são as pessoas responsáveis, né? Aqui está mais sucinto. Então, quem é responsável pela produção do texto do estudo de caso do bloco 2 de paisagens? Raniele e Matheus. E quem vai dar o aporte técnico? Leopoldo e Andressa, certo? Só que Matheus e Raniele são as pessoas responsáveis para produzir o texto e para apresentar, para fazer o estudo de caso durante a aula com o professor e com a turma. E aqui abaixo a gente tem também as referências, né? Quais são os textos referentes a esse bloco 2. Aqueles textos que nós já discutimos, que é o texto do Cosgrove e o texto do Futuan. Depois do bloco 2, a gente vai fazer o estudo de caso do bloco 3. E aí, quem é responsável pelo estudo de caso do bloco 3? Joana e Cris. Joana e Cris é responsável para produzir o texto desse estudo de caso e para apresentar, né? Ou seja, fazer o estudo de caso durante a aula, certo? Quem dá o aporte técnico? Raniele e Bárbara. E assim sucessivamente, em todos os outros aqui, vocês vão ver que também tem especificando o nome de quem é responsável pela produção textual e de quem é do aporte técnico. Só nas apresentações que tem todos, né? Porque todo mundo é responsável para fazer essa produção textual, que é o texto coletivo, aquele deadline coletivo que nós vamos fazer. Aí, cada estudo de caso e cada apresentação dessa tem as etapas que a gente definiu na nossa última reunião, né? Então, logo no começo do arquivo que está no Drive, você tem então esse cronograma de atividades Grupo Bogotá. Nesse cronograma tem especificando as datas das entregas do deadline do estudo de caso, ou seja, da entrega do texto, né, referente ao estudo de caso, e todas as outras datas. Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, o nosso próximo estudo de caso é o do bloco 2, paisagens. O estudo de caso do bloco 2, paisagens, vai ser realizado na sala no dia 23/9, certo? Quem é responsável? Rani e Matheus. Quem dá suporte? Leopoldo e Andressa. Antes do dia do estudo de caso durante a aula, nós temos algumas etapas. A etapa da discussão dos textos, que foi aquela última reunião que a gente teve, e depois da reunião, a gente tem as etapas seguintes, que é a entrega do texto, a entrega do estudo
né, o estudo de caso feito em um texto. E aí, quando é que é essa entrega? No dia 17/9. Né? Então, você vê aqui, entrega, deadline, estudo de caso 2, do bloco 2, né? Quem é responsável? Rani, Matheus, suporte, Leopoldo e Andressa. Nos dois dias seguintes, dia 18 e dia 19, o restante do grupo fica responsável por ler o texto entregue por Rani e Matheus e fazer os apontamentos que achar necessário, né? Ou seja, observar se ficou faltando algum conceito, observar se tem alguma ideia que a pessoa não concorda muito, observar se ficou faltando alguma coisa, se pode melhorar em algum ponto. Então, é esse o momento do grupo de fazer esses apontamentos. Depois desses dias dos apontamentos, então no dia 21, né, aqui dia 21/9, que cai numa segunda-feira, nós temos a reunião teste. Então, reunião teste, encontro, estudo de caso 2. O que é essa reunião teste? É quando Rani e Matheus, que são os responsáveis pelo estudo de caso 2, eles vão realizar esse estudo de caso com o grupo. Né? Então, nós vamos ter uma reunião onde Rani e Matheus vão expor esse estudo de caso para o grupo analisar, avaliar, enfim, ver como é que está essa apresentação, né? Também ver a questão do tempo, porque lembrando que o estudo de caso precisa ter 45 minutos. Então, é também uma forma de ver se aquilo que foi planejado por Rani e Matheus está dentro do tempo de 45 minutos, certo? Depois do estudo de caso 2, nós temos o estudo de caso do bloco 3, né? Aqui, ó. Aqui, né? Então, o estudo de caso do bloco 2, depois o estudo de caso do bloco 3. Então, vamos ver as datas do estudo de caso do bloco 3. O estudo de caso do bloco 3 é no dia 7/10, tá aqui, ó. Dia 7/10. Quem é responsável? Joana e Cris. Quem dá suporte? Rani e Bárbara. Quando é que a gente vai discutir esses textos, né? Quando é que os textos desse estudo de caso 3 vão ser discutidos? Aqui, ó, dia 12/9. Então, a nossa próxima reunião é dia 12/9, que é quando, ou seja, daqui a 10 dias, que é quando todo o grupo, né, vai ter que ter lido os textos desse bloco 3 e a gente vai discutir esses textos. A mesma sistemática da última reunião que a gente teve, né? Então, é o momento em que o grupo vai também dar as ideias para os estudos de caso e definir aí o que efetivamente vai ser feito. Depois dessa reunião, as pessoas responsáveis pelo estudo de caso, que no caso é Joana e Cris, precisam entregar o texto no dia 1º de outubro, dia 1/10, né? Então, Joana e Cris vai escrever um texto em que vão fazer esse estudo de caso, e esse texto precisa ser entregue no dia 1º/10. Nos 2 dias seguintes, no dia 2 e no dia 3, o grupo fica responsável por ler o texto produzido e fazer os apontamentos. Aí, no dia 5/10, o grupo se reúne novamente para fazer o teste, né, para testar o estudo de caso. E esse estudo de caso que vai ser apresentado, no caso, no dia 7/10. Então, vejam que toda a tabelinha já tem essa questão das datas, de quando é para entregar os estudos de caso, de quando é para fazer os apontamentos, quais são os dias de reunião de discussão dos textos, né? Então, veja aqui, ó, dia 3/10, por exemplo, nós vamos nos reunir para discutir os textos da apresentação 4, no caso, né, do bloco 4, que é a nossa primeira apresentação, que é exatamente no modelo da apresentação que foi realizada hoje, que é a da leitura dirigida. Então, no dia 3, a gente senta para discutir os textos, a gente define qual texto vai ser apresentado primeiro, qual texto vai ser apresentado depois. É o dia que a gente faz a divisão também, né? Quem vai ficar responsável por tal ponto, quem vai ficar responsável por ponto tal. Então, tudo isso é realizado no dia 3/10.
Depois do dia 3, do 10, no dia 8, isso referente ao bloco 4, no dia 8, o grupo entrega aí o seu deadline, ou seja, você vai entregar as partes que você acha importante para expor nos slides, né? Então, você vai elaborar um arquivo e vai deixar lá o seu arquivo. Então, esse deadline produzido coletivamente, né? Então, dia 8 do 10 é o dia em que o grupo todo tem que deixar lá no arquivo as partes importantes que ele achou que são necessárias para serem apresentadas durante a aula, no dia da apresentação. Nos 2 dias seguintes, o grupo lê esse deadline coletivo e vai fazer os apontamentos na parte dos colegas, né? E da mesma forma vai ler os apontamentos que os colegas possam ter feito na sua parte, especificamente. No dia 12 do 10, o grupo faz uma reunião de teste, né, também, em que o grupo vai testar a apresentação, vai ver se cabe ali no tempo que é devido à apresentação, ver se está tudo ok, enfim. Aí nos dias 14 e no dia 21, ocorrem as apresentações dos textos referentes ao bloco 4, né? Aqui tem todos, mas não vai ser todo mundo no dia 14 nem no dia 21, né? Isso aqui vai ser definido, porque no dia 14 vai ser apresentado um texto e no dia 21 outro texto. E aí a gente precisa dizer, né? Se no dia 14 é o texto em português, então quem apresenta são os mestrandos. Se no dia 21 é o texto em inglês, então quem apresenta são só os doutorandos. Essa definição a gente vai fazer no dia que a gente se reúne para discutir esses textos. Então, todo o resto da tabelinha aí, do calendário, tem essas informações relacionando aí com as datas, né? Com os prazos e tudo mais, certo? E aí, abaixo dela, o calendário, né, especificamente do Grupo Bogotá, e lá no final, o cronograma geral, né, do caso da disciplina como um todo.